Mais um Drops para você aqui do canal Design Team. Muita coisa nova acontecendo no canal, tenha certeza. Tem podcast, o link tá ali embaixo, tem Telegram, tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram, tem novidade, tem gente nova, evento em setembro, evento que passou, muito conteúdo aqui para você. E agosto é aniversário do canal Design Team. 3 anos já de canal, 3 anos de canal Design Team. E muito conteúdo, né, gente? Coisa pra caramba, eu espero que vocês gostem, claramente. E se você quiser, torne-se membro aqui do canal, aqui embaixo, ó. E não se esqueça, claro, assine o canal. E vamos pro conteúdo. Esses dias eu falei em um drop sobre provocar o pensar e executar ações. Eu falei que, no meu ponto de vista, e obviamente buscando informações que evidenciassem e trouxessem fatos sobre essa minha afirmação, para mim, esses dois são pilares fundamentais do papel do designer. Né? É ali, executar ações, né, trabalho do dia a dia, que muitas vezes ele é reduzido a telas. E aí a gente entra até no Jesse James Garrett, que fala sobre as camadas da experiência do usuário, onde o visual é só a ponta do iceberg, a gente tem muito mais coisa para baixo disso, que vai até a estratégia. E tem o provocar o pensar, que está relacionado com isso, que é pegar essas mesmas camadas que nós temos aí do livro Os Elementos da Experiência do Usuário e olhar de baixo para cima, onde a gente começa com a estratégia. É entender os porquês, né? Então você fomentar esse tipo de pensamento é você trazer os porquês à tona, é você conseguir fazer com que as pessoas sejam provocadas a entender contextos, a pesquisar. O que é interessante, que eu trago como um reforço aqui, é que eu não falo que o designer deve se provocar a pensar, e sim provocar o outro a pensar. Eu já falei isso em palestras, em vídeos, e eu reforço que é fundamental que a experiência do usuário não esteja como pensamento só nas mãos dos designers. A experiência do usuário, ela deve ser disseminada para todos dentro de uma empresa. Ela deve ser ensinada para todo mundo. Todo mundo deve saber a importância de se pensar no usuário, no consumidor, no ser humano lá na ponta. Você, como designer, provoca isso. Por isso, provocar o pensar. Você, designer, instiga as pessoas a olharem para um viés diferente, muitas vezes não enviesado com suas próprias visões, mas baseado em fatos, em evidências, em pesquisa e informações coletadas do lado de fora da empresa e do lado de dentro também. Mas é importantíssimo você ter essa visão de que você é um disseminador. Você é um disseminador desse conhecimento, por isso você precisa ter o conhecimento, tá? Senão não adianta nada você ensinar a coisa básica errada. Você precisa dominar o assunto. Mas você tem que disseminar esse tipo de coisa, essa cultura. Obviamente, adaptando a linguagem para o contexto. Para quem? Para o público. Não adianta você querer falar de, heurísticas de Nielsen para um executivo que só vê números e tabelas. Então é fazer uma adaptação dessa comunicação e dessa provocação do pensamento. É falar de retorno de investimento, de números, olha, isso a gente vai otimizar se a gente pensar desse jeito, se a gente fizer um Product Discovery, se a gente fizer uma Design Sprint, se a gente colocar um teste do usuário, uma pesquisa, tudo isso vai ajudar a melhorar o quê? O resultado financeiro da empresa, a partir de várias áreas, olhando para isso também. Tá aí esse ponto, e isso que é importante você pensar. E por isso eu trago que esses dois pilares para mim são fundamentais, mas desde que você abra mão de dominar e controlar o assunto, né, o My Precious, né, o anel do Senhor dos Anéis é só meu. Não pode. O design deve ser disseminado. Eu nem vou usar mais a palavra evangelizado, porque naquele vídeo com o Ricardo Couto foi sensacional do porquê não deve ser evangelizar. Não. Depois assiste a live do Product Discovery com ele, tá? Não é evangelizar, é disseminar. É ensinar o design para todo mundo dentro da empresa. Então provoque o pensamento da experiência do usuário na sua squad, nos seus pares, Na hora que alguém falar alguma afirmação, ou na hora que alguém perguntar para você, jogue de volta e fale o que você acha. O que nós temos de evidências
nós já testamos. E outra, ninguém sabe o que é certo até ter o fato confirmado a partir de dados, de resultados de pesquisa. Esse é um ponto. Então, se o cara fala A e você fala B e não está provado com o usuário qual que ele quer, se ele quer A ou ele quer B, ninguém tem razão. Como se resolve isso? Provoque o pensamento de olhar para o usuário, fazer o trabalho de casa, pesquisar e descobrir se o usuário realmente pensa e escolhe A ou B. No meu ponto de vista, essa é uma habilidade fundamental do UX designer, do full product designer, do cara que enxerga o produto e que provoca o pensar, instiga o raciocínio, olhando para a pesquisa, para o teste, que lá na ponta vai investigar realmente as necessidades, as vontades, os desejos, o pensamento do usuário, do cliente, do ser humano lá na ponta. E, obviamente, também, por isso eu repito, olhando para o lado de dentro da empresa, conectando isso a objetivos de negócio, sabe? Ajudando a fazer essa conexão, essa facilitação. Provocar o pensar está extremamente conectado com isso. E vai ter mais um Drops falando disso. Tchau.